Sensacional. Doutora, legal, né? Legal, muito bacana. Ó, a doutora Lilian Fiorelli está com a gente, ela é ginecologista do Hospital Israelita Albert Einstein, pra gente falar de cistite. É importante falar desse assunto, porque muitas mulheres têm e muita gente não cuida como deveria. Essa é a verdade. Deixa passar. Do tipo assim, já tô acostumada, eu tenho sempre. E deixa, aí toma remédio por conta própria. É um problemaço isso. O que é a cistite, doutora? Então, a cistite nada mais é do que um outro nome da infecção urinária. Tá? Existem até outros tipos de cistite, mas o mais comum é da infecção urinária. Infecção urinária. E é quando realmente essa bexiga é tomada aí por bactérias e a paciente começa aí a ter alguns sintomas, né? Ela atinge, portanto, a bexiga. A bexiga. Perfeito, Isso. tudo bem, tá certo. Quais são esses sintomas? A mulher geralmente, na maioria das vezes, começa a sentir ardor para urinar. Tá então, bom. na hora que vai urinar, o canal da urina começa a arder. Tá. Uma dor na pelve. E ela vai no banheiro de toda hora, que a gente chama de polaciúria. Vai e só urina um pouquinho. Depois vai de novo, só urina um pouquinho. Ela vai tem a impressão toda que hora. ela tá morrendo, que ia ter um monte de xixi para fazer, mas vai só uma coisinha de nada. Exato. Tá. E muitas vezes até acorda à noite para ir urinar, né? O que provoca cistite? Geralmente, quando é uma cistite única, ela nunca teve nada, de repente ela teve um episódio de cistite, a culpa é da bactéria. Então Tá. é a bactéria que geralmente é a chamada Escherichia coli, que é a principal bactéria, que entra no canal urinário e causa esse estrago. Tá? Tem relação com a relação sexual? Tem a ver com a relação sexual? Tem. Tem. Tem e não tem, na verdade, tá? Porque, na verdade, a gente vê muitas mulheres com cistite pós relação sexual. É uma reclamação muito comum. Muito comum. E geralmente existem algumas teorias para isso, tá? Uma das teorias é pela própria fricção local durante o ato sexual, que algumas bactérias podem subir o canal urinário. Tá. E às vezes até a flora vaginal, genital da mulher é diferente da flora do homem. Tá. E com isso você causa vamos dizer, uma baixa imunidade, um desequilíbrio de flora. E aí favorece essas infecções urinárias. Tá. Quando é um episódio único, por isso que eu falei que aí a culpa é da bactéria, a gente trata a bactéria. Beleza. O grande problema é que muitas das mulheres têm isso com repetição. Tá. E aí não é culpa da bactéria. Tem que investigar qual que seria a real causa por trás aí dessas infecções. Quando você diz tem com repetição, a gente está falando do quê? Tipo todo mês? Então, por definição, a infecção urinária de repetição seriam 2 episódios em 6 meses ou 3 em 1 ano. Se já tem 3 em 1 ano, já tem que ficar esperto. Já tem que ficar esperto, tem alguma coisa por trás. E o grande problema é que essas mulheres ou não tratam, ou elas vão fazendo tratamentos de pronto-socorro, que vai no pronto-socorro, trata a infecção atual, mas não tem uma prevenção para uma próxima infecção. E aí é que mora o perigo mesmo. Tá. Você trouxe os modelos aqui pra gente explicar por que isso acontece. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Podemos chegar. Quer trazer pra cá pra ficar mais fácil? Vamos lá, porque você não precisa ficar agachado aqui. Vamos lá. Então, eu queria mostrar primeiro aqui, olha. Aqui primeiro? Vai. Primeiro para mostrar por que é tão frequente na mulher, né? Tá. Então a gente vê que na vulva da mulher, a uretra da mulher ela é muito menor do que a do homem. Então é muito mais fácil a bactéria entrar na vulva da mulher do que na bexiga do homem. Ela tem um caminho menor a percorrer, né? Exatamente. Claro. E além disso, é tudo meio que juntinho aqui nessa região, né? Então a uretra, logo abaixo tem a vagina, logo abaixo tem o ânus, é tudo meio junto. Então é muito fácil essa bactéria sair do lugar e passear aqui nessa região, tá? Além dessa proximidade, a gente ainda tem aqui um outro modelinho, até para mostrar aqui para vocês. Favor. É como se tivesse um corte aqui no meio, tá? Então aqui seria a uretra, a bexiga, a vagina, o útero, o ânus e o intestino, tá? A gente vê que dentro da vagina existem também algumas bactérias e dentro do intestino também. E geralmente a Escherichia coli, que é a bactéria do intestino, é a que causa a infecção urinária, tá? E aí, além disso, a gente tem que ter, então, algumas barreiras para que isso não aconteça. Perfeito. Né? Numa mulher saudável, que tem uma flora super bem equilibrada, a gente tem também músculos aqui nessa região que participam do fechamento da uretra. Isso dificulta a entrada da bactéria. Tá. O problema é quando você tem um desbalanço de flora, que aí a bactéria vai começar a se proliferar nessa região,
ou quando ela não trabalha muito bem essa musculatura, a uretra também fica um pouco mais suscetível à passagem da bactéria. E no ato sexual também, pela fricção local, você acaba também tendo essa prevalência, tá? Então, se a mulher tiver esse caso de repetição, que pra mim já ficou, eu já achei, eu achava que era pouco, por exemplo, 3 por ano, já é algo pra se preocupar. Se você tem 3 por ano, vamos lá, tem que começar a investigar. Tem que começar a investigar. Por quê? Porque tem alguma coisa dessas 3 aí que tá errado. Ou todas elas. Alguma coisa não tá legal. Tá? E aí como trata isso? Então, se for uma infecção única, a gente vai tratar com antibiótico. Tratou, matou a bactéria e não tem problema nenhum. Infecções de repetição, ela tem alguma coisa na pelve que está favorecendo essa infecção. Então indo de baixo para cima aí para a gente conseguir pensar um pouquinho nisso. Vai lá. Da região genital, ela pode então ter esse desbalanço de flora, tá? Dentro do canal vaginal, nós temos uma bactéria que participa da proteção da vagina, que chama lactobacilo, Bacillus de Doderlein. Então, uma das pesquisas que a gente faz em consultório é saber como que é essa secreção vaginal, se ela tem quantidade de bacilos suficiente. Para criar aquela proteção. Exatamente. Perfeito, perfeito. E se tem alguma outra infecção associada, algumas infecções como Gardnerella, candidíases, ela favorece o processo infeccioso local. Em alguns casos ela não tem sintomas? Tem gente que não tem sintoma. E aí você fica com uma infecção permanente, isso é um problemão, né? É um problema. Quando a mulher é extremamente saudável, o fato dela ter uma infecção sem sintomas, pode ser que na próxima micção, essa bactéria vai embora e acabou. Mas nessas mulheres com infecções de repetição, ou numa gestante, ou num idoso que já tem um sistema imunológico lá embaixo, essa infecção ela pode subir para o rim, que é a pielonefrite. Aí é grave. Então, esses são os casos principais que a gente fica de olho para que realmente não progrida essa infecção. E aí, nesses casos, a gente acaba acompanhando com exames mais frequentes também. Nesse caso, como é que você identifica? Você só vai perceber isso num check-up? Num check-up. Geralmente, numa gestante, por exemplo, no pré-natal, a gente pede com alguma frequência o exame de urina, até para a gente diagnosticar o que a gente chama de bacteriúria assintomática, que é a bactéria sem sintomas. Tá? E no idoso também a gente acaba pedindo esse exame para realmente avaliar se ele tem alguma infecção assintomática para poder tratar. No idoso é mais comum? No idoso é super comum porque ele diminui essa proteção, tanto vaginal, a musculatura também, e a menopausa, que também deixa essa pele mais fina e também favorece a entrada da bactéria, a fixação dessa bactéria na bexiga também. Tem dicas básicas até relacionadas à higiene que também ajudam a prevenir, doutora? Sim, com certeza. Vamos falar disso, que isso é muito bacana. Isso vale tudo até para minha amiga que está assistindo agora e para ensinar a netinha, para ensinar, né, para ensinar a tua filha. Isso é super importante. Desde do momento do nascimento do bebê, né, e principalmente nas mulheres, o que a gente recomenda é na hora que for limpar, se é xixi, se é cocô, limpar de frente para trás. Exatamente para não levar essas bactérias do intestino para a vagina, tá? Para a uretra. Então, sempre de frente para trás. Pós-relação sexual, a gente orienta também urinar depois do ato. Exatamente para se entrou alguma bactéria. Já põe para fora. Já põe para fora. Então, são algumas dicas aí da parte higiênica. O que a gente não recomenda de jeito nenhum, ducha vaginal. Muitas mulheres até acho que eu tô suja, eu quero me limpar e coloco uma ducha vaginal aqui para deixar o ambiente limpo. E não é recomendável porque dentro da vagina é onde você tem as proteções, que são esses lactobacilos. Você está tirando justamente talvez a proteção que vai provocar depois uma infecção. Exatamente. Então, vai se limpar no banho? É só por fora, não se limpa por dentro. Perfeito. Alimentação, o que ajuda a prevenir? Cranberry é legal, é verdade? Cranberry ele é uma fruta, né? Ele tem propriedades que ele melhora uma camada que a gente chama de camada GAG, tá? É uma camada de proteção que fica aqui dentro da bexiga. Então a bexiga, que nem o nosso estômago, que também tem uma camada de proteção, e aí quando você tem alguma agressão, você tem uma gastrite. Perfeito. Quando você tem uma agressão na bexiga, você tem a cistite. Perfeito. Então, se você tem uma agressão nessa região, facilita a bactéria grudar na bexiga. Tá? O café, ele acaba sendo um dos, não digo causadores para isso. Mas ele diminui essa resistência. Diminui essa resistência. Bebidas alcoólicas, alimentos cítricos, então esses seriam
coisas para evitar ou pelo menos diminuir o consumo. Tá bom. Mas o cranberry ajuda a repor essa camada também. O que mais? O que mais é recomendável para uma mulher que está num processo de tratamento, de tentar evitar isso? Aconteceu mais de uma vez, ela ficou um pouco preocupada e ela quer se cuidar um pouco mais. Muita água. Tá? E é o que a gente chama de efeito washout, né? Então, quanto mais água você toma, mais urina você forma e com isso você vai liberando, se tiver alguma bactéria, ela sai na próxima urina, tá? Camisinha sempre, isso daí, doença sexualmente transmissível, não tem jeito. Exercícios pélvicos, tá? Então isso também é fundamental. Como eu disse, tem algumas musculaturas nessa região que facilitam o fechamento da uretra. E esses exercícios, eles são próprios para realmente você evitar, além da infecção urinária, incontinências urinárias, prolapsos. Então ele acaba tendo outras funções, até a parte sexual ele acaba ajudando. Ajuda para tudo. Ajuda para tudo. Exercício pélvico é muito bom. E antes da gente terminar, pra gente não esquecer, cuidado com a automedicação, né, doutora? Porque tem uma infecção, toma antibiótico, aí depois tem de novo, toma antibiótico. Daqui a pouco não vai mais fazer efeito. Não, precisa passar em avaliação. Geralmente tem alguma coisa associada. Pedra nas vias urinárias, né, a nefrolitíase. Então tem outras causas que precisam ser investigadas. Por que está tendo essa infecção com tanta repetição? Quem quiser te encontrar em rede social, pode? Tem? Pode, Me fala aí. É a doutora Lilian Fiorelli com 2 L's. 2 L's. DRA? Lilian com N, Fiorelli, 2 L's e I. Doutora, adorei. Muito obrigado. Sucesso. Obrigado pelas dicas, viu? Parabéns. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Volte mais, por favor. Com certeza. Se tiver mais pergunta, manda que a gente vai fazer pra ela, tá bom? Ótimo. Muito obrigado. Adorei, Obrigada. viu? Gente, sabe...